Tem algumas coisas que são totalmente necessárias que sejam conversadas. Recentemente, eu conversando com um grupo de amigos em que falávamos sobre filhos, ser pai, ser mãe. Alguns falavam de forma muito empolgada da ideia de ser pai ou de ser mãe. Outros que já são e sabem da responsabilidade que é. Uns falam com alegria, outros falam com tristeza e um certo arrependimento. Talvez realmente exista um certo arrependimento. Alguns pensam que, poxa vida, eu deveria ter feito algumas coisas na minha vida antes de ser pai ou de ser mãe. Querendo ou não, essa vocação demanda muita energia, tempo, sabedoria e paciência. O tempo que você precisa se dedicar ao desenvolvimento de uma criança é muito, e a energia que você precisa para isso também é muito. Algumas pessoas preferem utilizar esse tempo para investir na carreira, nos estudos, pensando em uma vida profissional, em uma vida acadêmica, e muitos são aqueles que realmente não se imaginam tendo tal responsabilidade. Dentro disso também eu vejo muito preconceito com quem fala que eu não quero ter mulheres que dizem eu não quero ser mãe. Para outras pessoas, algumas pessoas que acabam ouvindo isso, fica aquela impressão, ué, mas você é mulher, você existe para gerar outra vida, dar continuidade à espécie. Não, nessa ideia de eu não quero seguir isso, eu não quero dar continuidade a isso, acaba sendo alvo e atacada por todos os lados por pessoas, principalmente os conservadores, que acham que a mulher é a parideira, a mulher ela tem que dar à luz a bons filhos, ficar em casa, cuidar da casa, e o marido tem que ser forte, o varão, trabalhar e dar o sustento para a família. E aí quando surgem mulheres, essa ideia de não, eu não quero ser mãe, eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu quero viajar, eu quero curtir a vida, eu quero focar nos meus estudos, na minha carreira, ela acaba sendo apredejada pela sociedade. Em cima disso, no site da BBC Brasil, tem uma notícia que é de 18 de novembro de 2019, que fala de uma jovem, Caroline, que aos 25 anos, ela realizou o sonho de fazer uma laqueadura. Ela não se via sendo mãe. Ela não tinha esse desejo de ser mãe. Que algumas mulheres, elas têm esse desejo. Elas acham que elas nasceram para ser mãe. E isso é muito louvável. Parabéns a elas. Mas as atitudes dessa jovem, Caroline, de aos 25 anos ter essa consciência, fazer uma laqueadura e não querer ter filho, também é uma atitude muito louvável. Porque do que adianta você fazer um filho e largar ele ao mundo? Do que adianta você ser mãe e ser pai? Criança fica ao Deus dará. Infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade tem algumas pessoas que acabam sendo pais, sendo mães, sem qualquer tipo de estrutura, sem qualquer planejamento. E é normal. Eu acredito que eu e muitos que ouvem também vieram ao mundo sem qualquer tipo de planejamento. Aconteceram. E esse acontecimento fez com que os seus pais amadurecessem e se tornassem pessoas mais responsáveis, fazendo deles indivíduos melhores e dando a eles a capacidade de criar uma criança, de cuidar de uma criança, educar ela. Claro que nem toda história é maravilhosa. Tem os seus altos e baixos, tem os seus momentos, que viver em família não é fácil. E os bastidores de uma família a gente sabe bem. Mas querendo ou não, você tá aí e eu tô aqui. Apesar de todas as dificuldades não ter sido uma maravilha, aqui estamos. Uns bens e outros não tão assim. Mas pode melhorar. E essa ideia de não querer ser mãe e ser pai, parabéns. Parabéns mesmo. Do que adianta você encher a boca, falar que você quer ter um filho, sendo que quando seu filho começa a chorar, você vai lá e espanca ele. Ou, quando a criança começa a querer atenção, você pega o celular e dá pra ela e deixa a criança o dia inteiro no celular. Ou simplesmente você quer curtir, ir pro rolê, pra balada, e aí você pega o seu filho e deixa com seus pais e desaparece o final de semana. E quando volta, nem olha pra cara do filho. Nem quer saber se ele comeu, se deu trabalho. Ser pai, ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil, é prazeroso, mas também é cansativo. E não é pra qualquer pessoa, não é qualquer indivíduo que ele pode ser responsável por uma criança. Eu li também uma outra matéria, eu não me recordo o local, mas era também de uma jovem que dizia que ela não ia aguentar as birras de uma criança. Parabéns pra ela, porque ela se conhece. Porque é muito difícil você ter que aturar o dia inteiro a birra de uma criança. Não é pra qualquer um. Então, no meio dessa conversa que eu tava tendo com os meus amigos, que na verdade acabou se tornando um debate muito acalorado, porque cada um defendia um ponto. Obviamente que cada um defendia o ponto que mais lhe era conivente. Mas em cima disso tudo, eu comecei a ter um momento de reflexão em que, se a pessoa ela se entende a tal ponto de que ela realmente ela não quer ter filho,
porque ela não vai saber lidar com as birras, ela não tá sendo egoísta. Ela tá sendo sincera consigo mesma. E nessa sinceridade, ela tá evitando uma criança venha ao mundo e não receba todo o amor necessário. Porque tem casos da mulher ter a depressão pós-parto. Tem casos do homem se ver preso a uma situação da qual ele não havia planejado. E dá aquela famosa desculpa, eu vou ali comprar um cigarro e já volto. Desaparecer. Foi então que no meio dessa discussão comecei a pensar que, bom, realmente, se uma pessoa tem esse autoconhecimento, parabéns a ela. E se uma pessoa, ela realmente quer ter o filho, e ela fala assim, não, eu quero ter filho, eu quero ser mãe, eu sinto que eu nasci para ser mãe. Ou se um homem também diz, poxa vida, eu gostaria muito de ser pai, bom, essa é a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Mas conheça a ti mesmo para saber se você realmente está preparado para isso, se você tem toda a capacidade para isso. Primeiramente, se você gosta de criança, se você vai saber lidar com criança. Segundo, que eu não falo nem da questão financeira, porque a gente se vira, a gente deixa de comer para dar aos nossos filhos. A gente muda a nossa rotina para que não falte nada aos nossos filhos. Então, a decisão que a pessoa tomar sobre o seu corpo, se ela quer ou não fazer uma laqueadura, se o homem quer ou não fazer uma vasectomia, é uma decisão dele. Mas a partir do momento em que você decide ter, você precisa arcar com aquela responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas que se arrependem da maternidade ou da paternidade. Tem muitas pessoas que falam assim, bom, eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. E isso é normal, por mais estranho que pareça, porque muitas vezes você acaba amando aquele sentimento que você acaba tendo pelo seu filho, pela sua filha. Mas você não gosta do fato de você ter deixado de lado tanta coisa, ter aberto a mão de tanta coisa na sua vida para se dedicar àquela pessoa. Que muitas vezes, não em todos os casos, mas quando chega na adolescência, vai te desrespeitar, vai te xingar, vai te desafiar, vai desrespeitar as regras da sua casa. Mas isso é comum, isso é coisa de adolescente. Eu fiz, talvez você também tenha feito e não se lembre. E talvez o que eu possa dizer de conforto a essas pessoas que têm essa ideia, essa sensação, esse sentimento, é que é normal sentir isso. Não se sinta culpado, não se sinta culpada por isso. Você não é a pior mãe do mundo, você não é o pior pai do mundo por pensar isso. Normal. Normal às vezes você colocar a cabeça no travesseiro e ficar imaginando, poxa vida, como seria a minha vida se eu não tivesse os meus filhos? Como seria a minha vida se eu tivesse me dedicado à minha carreira, nos estudos? E ao invés de ter gastado fortunas com fraldas e etc, eu utilizado esse dinheiro para morar fora. Ninguém sabe. Eu não sei te dizer como seria, mas tudo bem você pensar nisso. Não tem problema nenhum pensar nisso. O problema é você pensar nisso e abrir a mão da sua responsabilidade, como pai, como mãe. Apesar de todas as dificuldades, de todo o cansaço, de todo o sofrimento, de toda a dúvida, você tá ali, você é ali. E pode ter certeza que nos momentos mais difíceis, será você que ele irá recorrer. É o teu abraço, é o teu colo, vai ser a tua ajuda, a tua opinião. Você será o porto seguro dessa pessoinha. Que quando você estiver esgotada, cansada, vai olhar pra tua cara e vai falar, eu te amo. Todo aquele sentimento maluco que você teve, todo aquele cansaço que você teve, toda aquela incerteza vai se embora. Mas, se você decidiu não ter, viver a sua vida de forma livre e se sente bem com isso, parabéns. Aproveite, viaje, estude, trabalhe, se dedique a você, encontre a sua felicidade. Mas essa felicidade que você precisa não achar ela dentro de você, você pode ser mãe, você pode ser um pai. E se por algum motivo o teu corpo não lhe permitir, saiba que existem milhares de crianças abandonadas clamando por uma família. E você pode ser o responsável por essas crianças, dar uma oportunidade a ela, compartilhar todo esse seu amor com elas. Então, no debate com os meus amigos, chegamos à decisão de que, bom, independente de qual seja a decisão que você tome, de ser ou não pai, mãe, de ter ou não uma filha, um filho, de constituir ou não uma família, é sua essa decisão. Você tem todo o direito de decidir o que você quiser, mas tomou essa decisão, arque com as responsabilidades que acarretam em ter ou não um filho. E com isso, só o tempo te dirá. E só no final da sua jornada, no seu último suspiro, que você vai pensar se isso tudo realmente valeu a pena, se tudo que você fez realmente foi bom para você e aos outros. Então que a decisão seja sua, apenas sua. E não importa o que os outros irão falar, não importa o que os outros irão dizer, você decide o que é melhor para você. Mas a partir do momento que você optar em colocar uma criança nesse mundo,
Aí você precisa ter responsabilidade. E as suas atitudes, os seus atos, terão que ser pensados referente àquela criança e ao exemplo que você será a ela. E sinceramente, eu penso comigo mesmo que é muito bom. Talvez eu pudesse ser um pouco mais,